Ao que tudo indica, Vladimir Putin exagerou nas ameaças nucleares. Os Estados Unidos da América vão realizar testes com o míssil balístico intercontinental Minuteman III, após a ordem do presidente Donald Trump para iniciar testes nucleares. O Minuteman III é um míssil balístico intercontinental de combustível sólido baseado em silos capaz de transportar uma ogiva nuclear. Com um peso de 36 toneladas, o míssil pode percorrer uma distância de até 10 mil quilômetros a uma velocidade de até 25 mil quilômetros por hora. Além disso, o próprio Trump acusou a Rússia e a China de realizarem testes nucleares secretos e declarou que os Estados Unidos da América não pretendem ficar de fora enquanto outros países realizam testes nucleares, apesar de pedir aos dois países que negociem a desnuclearização. Em resumo, os Estados Unidos da América estão realmente determinados a exibir seus músculos nucleares. Enquanto isso, na Rússia vivem em um mundo paralelo. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mashka Zaharova, afirmou que o Ocidente teme e treme diante de novos testes de armas russas, previstos após a demonstração do míssil Burevestnik. Segundo ela, no Ocidente já estão quase implorando para Putin parar e não ameaçá-los com armas nucleares, o que, como podemos ver, está longe de ser verdade. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pitti News. Ele se chama assim, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito: apoie o canal de Alexei Pitti. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio de vocês, seja uma doação, um patrocínio ou uma inscrição. Os Estados Unidos da América oficializaram testes do míssil balístico Minuteman III após ordem do presidente Donald Trump para iniciar testes nucleares. O lançamento de teste do míssil sem ogiva nuclear está programado para o dia 5 de julho, 6 de novembro da base militar de Vandenberg, na Califórnia. Segundo o plano, o míssil deve alcançar o campo de testes de defesa antimísseis Ronald Reagan, no atol de Kwajalein, no Oceano Pacífico. O Minuteman III é um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, baseado em silos, capaz de transportar uma ogiva nuclear. Ela foi adotada em serviço em 1970 e continua sendo o único míssil balístico intercontinental desse tipo no arsenal americano. Atualmente, os Estados Unidos possuem 400 desses mísseis, que passam regularmente por testes e modernizações. O Minuteman III tem características impressionantes. Com um peso de 36 toneladas, o míssil pode percorrer uma distância de até 10 mil quilômetros a uma velocidade de cerca de 25 mil quilômetros por hora. É importante notar que o lançamento deste míssil pelos americanos acontecerá em meio às recentes declarações de Vladimir Putin sobre a conclusão dos testes do míssil de cruzeiro Burevestnik e do torpedo nuclear Poseidon. Putin descreveu o Burevestnik como um produto único que ninguém mais no mundo possui. Uau! Especialistas internacionais receberam o desenvolvimento russo com ceticismo. Agora, o Wall Street Journal, citando especialistas em tecnologia de mísseis, descreveu que o Burevestnik possui falhas de construção e é mais um instrumento político do que uma arma eficaz. A publicação ressaltou a baixa velocidade e o design complexo do míssil, elevando o risco de falhas. E agora, especialistas ocidentais chamaram o míssil Burevestnik de anacronismo no geral. Sua velocidade é significativamente inferior à velocidade do som. Mísseis desse tipo estão sendo abatidos com mais frequência na Ucrânia, pois não são supersônicos e os sistemas modernos de defesa aérea os detectam facilmente. Os mísseis hipersônicos, que já foram desenvolvidos pela Rússia e pela China, têm grandes perspectivas, mas até eles já aprenderam a abater. E uma desvantagem é também a óbvia complexidade do míssil Burevestnik, que aumenta o risco de falhas. O míssil possui vários sistemas de propulsão, que precisam estar perfeitamente sincronizados para o lançamento e garantir o voo. Apenas a energia do reator nuclear não é suficiente para lançar o míssil e levá-lo à trajetória desejada. Isso também eleva o custo e complica a produção, manutenção e operação. Ou seja, o que isso significa?
Os cientistas podem fabricar um aparelho desses manualmente em laboratório de fato, mas se será possível colocá-lo em produção em massa, isso ainda é uma questão em aberto. Porque isso é muito difícil. Eu diria que a declaração de Moscou sobre o Burevestnik é um show de propaganda, já que foi feita em meio aos exercícios nucleares da OTAN e à decisão de Donald Trump de impor suas primeiras sanções contra a Rússia. E sobre o Burevestnik. Gostei da opinião dos especialistas de que qualquer adversário racional, ao detectar o lançamento de um míssil de cruzeiro nuclear, será forçado a considerar isso como o início de uma guerra. E pode realizar um ataque preventivo, incluindo mísseis balísticos intercontinentais convencionais, não nucleares. Assim, o Burevestnik deixa de ser uma arma de retaliação e passa a ser uma arma de autodestruição estratégica, não física. Ou seja, o míssil nem terá tempo de chegar ao alvo quando Moscou já estará sob ataque. Além disso, o Burevestnik pode se tornar um alvo antes mesmo de decolar, já que seu reator nuclear emitirá radiação que pode ser facilmente detectada a grandes distâncias, inclusive do espaço. Após ter ativado, esse míssil já pode ser detectado mesmo na plataforma de lançamento. No entanto, a porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Mashka Zaharova, declarou recentemente, e cito, "O Ocidente teme muito os novos testes de armas russas que podem ocorrer após a demonstração do míssil Burevestnik." Agora estamos ouvindo as reações dos países ocidentais sobre o Burevestnik. Eles não estão em silêncio, mostram leve alegria que vira entusiasmo. Eles estão com muito medo do que vamos mostrar para eles a seguir. Bem, e mais tarde, como vocês sabem, Putin anunciou o teste bem-sucedido do torpedo nuclear Poseidon, que, segundo ele, não tem análogos em velocidade e profundidade de operação. Para mim, Putin já virou um tipo de Hitler do século XXI há tempos. Hitler também vivia se gabando de suas super-armas e afins. Isso é uma cópia exata. Um ditador enlouquecido igual que simplesmente não consegue sobreviver sem guerra, né? Se não houver guerra, acabou, ele morre se Deus quiser. Trump chamou a ostentação de Putin de inadequada e lembrou sobre a presença de um submarino nuclear americano perto das costas russas. Em 30 de outubro, o presidente dos Estados Unidos da América ordenou ao Pentágono iniciar imediatamente testes nucleares. No dia anterior, Trump disse que os Estados Unidos da América não ficarão de fora enquanto outros países testam armas nucleares. Citação. A Rússia anunciou a realização de testes, a Coreia do Norte os realiza constantemente, outros países também testam. Eu não quero que sejamos o único país que não faz testes. Quando perguntado se isso significa que os Estados Unidos da América vão retomar as detonações de ogivas após mais de 30 anos de pausa, o presidente americano repetiu, citação, "Vamos testar armas nucleares assim como outros países." Depois ele disse confiar que muitos fazem isso em segredo. Citação. A Rússia faz testes, a China faz testes, mas eles não falam sobre isso. E claro, a Coreia do Norte faz testes e o Paquistão também faz. E isso é o que importa. Trump disse que antes de anunciar a retomada dos testes nucleares pelos Estados Unidos da América, discutiu a desnuclearização com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. Mas, ao que tudo indica, ainda não houve progresso nessa questão. Mas é importante destacar um ponto. Citação. Coreia. O ministro da Energia dos Estados Unidos da América, Chris Wright, declarou que os testes de armas nucleares, por enquanto, não incluirão testes de ogivas. Citação. Acho que os testes de que estamos falando agora são testes de sistemas, não são explosões nucleares. Isso é o que chamamos de explosões não críticas. Esses testes envolvem todas as outras partes das armas nucleares para garantir que elas tenham a geometria adequada e possam provocar uma explosão nuclear. Citação. Por fim, destaco que os Estados Unidos não realizam testes de explosão nuclear desde 1992, quando o presidente George Bush Sr. decretou moratória. Citação Severnaya. O comportamento inadequado dos russos selvagens e descontrolados faz com que o mundo volte novamente à Guerra Fria. Citação segue com reticências. Amigos, escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso. Se cuidem e até mais.